Bom dia para você que nos assiste aqui no canal da revista Nobre Cidadão. Hoje estamos recebendo com muito orgulho a visita da ex-vereadora ou a vereadora afastada Cris Lauer. Bom dia, Cris, tudo bem com você? Bom dia, Fernando. Bom dia, Josué. É sem filtro? É sem filtro Aqui? hoje, na lata, hein, Cris? Josué, bom dia, um prazer estar com você de novo, mais uma sexta-feira, hein? Bora para cima? Pois é, Fernando. Bom dia a todos, todos que nos escutam, todos que nos veem. Bom dia a você. É um prazer, uma honra poder estar aqui novamente. Bom dia, Cris Lauer, hoje participando com a gente. A Cris, que é verdadeiramente uma amiga, uma pessoa que eu admiro demais, é uma vereadora perseguida aqui, né, politicamente, o que é abominável, mas hoje é moda no Brasil fazer isso. A Cris, que realmente ela é uma referência para o que eu chamo, Fernando, de ameaça aqui no Brasil. Ameaça às pessoas que, sabe, são antigas, esses políticos antigos que não trabalham, que querem, que têm interesses próprios. A crise é essa ameaça. Mas eu acho que, infelizmente, né, a gente está aí na mercê de uma maioria na Câmara que hoje eu sempre critico, que tem esse posicionamento, mas que apenas vai adiar aí o que a crise ela vai representar não só para Maringá, mas para o estado e para o Brasil inteiro. Eu tenho certeza que a crise ela vai reverter tudo isso e vai ainda sair por cima, né? Porque, Fernando, o que mais a gente tem que exaltar num político são os votos, e a crise tem isso. A Cris tem o apoio popular, a Cris é a voz do povo, ela foi calada, e isso um dia, se Deus quiser, isso vai ser revertido e a Cris vai poder nos representar ainda mais em outras esferas. Se ela era uma ameaça para políticos, né, esses políticos velhos aí, eu tenho certeza que para os novos ela é a luz no fim do túnel. Então, muito obrigado novamente por participar aqui. É uma honra poder estar com vocês hoje. Beleza, gente, agradeço o presente de vocês, já a disponibilidade de tempo, de estar passando um momento aqui conosco, para a gente estar discutindo a política de uma forma mais aprofundada para os nossos espectadores aqui do canal. Bom, vamos começar falando um pouquinho então sobre a política mundial, para começar, gente. Depois nós falamos algumas notícias aqui do Brasil e depois vamos para as notícias de Maringá, notícias da nossa cidade, tá bom? Então, começando com a política mundial, a gente teve a notícia que, né, que responsáveis pelo governo brasileiro se encontraram com responsáveis pelo governo americano para fazer uma reunião para ver a questão das taxas, né, Josué? O Marco Rubio se encontrou com Mauro Vieira, né, em reunião lá nos Estados Unidos, que foi comentado aí esses dias atrás, ontem, né? Eu queria saber de você se você viu alguma coisa a respeito sobre essa reunião, as notícias que foram vinculadas, o que foi dito nessa reunião. Já tem alguma coisa na mídia, Josué? Sim, Fernando, já tem muita coisa na mídia. A Globo cobriu isso de forma aí, do jeito dela, né? Falando as mentiras que sempre fala, e enfim. Mas, Fernando, o meu parecer a respeito disso, isso já era antes mesmo da reunião, todo mundo, pelo menos eu, tá, já sabia que isso ia acontecer. Bom, na verdade, eu acho que são duas visões totalmente diferentes, né, Fernando? Nós temos uma visão americana, que é uma visão de família. Vamos colocar dessa maneira, eu vou colocar dessa maneira. E uma visão brasileira empresarial, tá? Então, qual que é a visão da família? Você tem o Trump, que é o chefe da família, e que ele, sabe, por si, ele tem essa posição, Fernando, de sempre apaziguar, sempre falar, olha, ele é um negociador. Então, quando ele chega no Lula e fala, não, esse cara é meu amigo, esse cara é gente boa, ele não está querendo dizer que o cara é gente boa, mas ele está querendo dizer, olha, vem, chega um pouquinho mais perto, vamos negociar, vamos sentar na mesa e eu vou mostrar para você o que realmente eu estou pedindo. E solta os cachorros lá para ficar latindo, entendeu? É isso que acontece. Olha, aqui dentro desse território, quem manda sou eu. Funciona dessa maneira. Sabe o chefe de família, o pai de família, que quando o filho ou a esposa toma uma atitude, ele vai lá e fala, olha, calma, calma, tá tudo certo, tudo bem. Mas por dentro ele fala, esse cara não vale nada. É isso que o Trump fez, é isso que o Trump faz, sempre fez, sempre fez. E a visão brasileira é uma visão empresarial, ou seja, aqui não tem pai de família, aqui não tem nada, aqui tem jogo de interesse. Você está dentro de uma empresa que para você alcançar um degrau, você precisa entregar cargo.
É essa visão, Fernando, o que eu vejo e o que está acontecendo entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora, ou a gente muda, Fernando, ou a gente vai acabar como Cuba ou como Venezuela, e é exatamente isso. Vale lembrar aqui para o nosso telespectador que a Venezuela, lá muitas décadas atrás, era considerada um dos paraísos tropicais aqui da América do Sul, e que, veja bem, tá? Era um lugar muito caro de se ir. Era um lugar muito caro de se ir. Era difícil você ir para a Venezuela porque era muito caro. E agora, olha o estado em que se tornou. Então, para mim, a reunião foi mais do mesmo, tá? Simplesmente, o Marco Rubio, ele só mostrou o que os Estados Unidos realmente quer. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, isso aqui. O que que quer? Deixar de perseguir, deixar de condenar, deixar de torturar, deixar de matar, que, olha, vocês estão indo no caminho correto. Então, mais do que simplesmente uma reunião, foi o banho de água fria em cima da grande mídia brasileira, que ainda quer, Fernando, de uma maneira, assim, chega a ser, vou usar o termo que o próprio Alexandre de Moraes usou, esdrúxulo. Tá? É uma coisa esdrúxula você colocar para a população algo que não é verdade. Não é verdade que os Estados Unidos eles são ruins ou que eles têm algum interesse. Não, simplesmente eles querem negociar com quem tem um mínimo de democracia e que esse não é o caso do Brasil. Enquanto nós continuarmos achando que o Brasil está vivendo uma democracia, que está tudo normal aqui, esse tipo de atitude fora mostra para nós, fala, pera um pouquinho, a maior democracia do mundo está dizendo que aqui é uma ditadura. A maior democracia do mundo está dizendo que aqui tem um juiz ditador. A maior democracia do mundo está dizendo que as eleições aqui no Brasil foram fraudadas. E não estou falando nem da UNA. Não estou falando da UNA. Tá? Vamos lá. A gente está falando do quê? Você tem um peso de um lado e o peso do outro. Perseguição política é inaceitável. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: eu só consigo conversar e trocar ideia com quem. Esse é o meu limite, tá, Fernando? Eu já falei isso aqui uma vez, isso aqui é o meu limite. Sem perseguição. Quando você tem perseguição, aí quando a pessoa persegue politicamente ou persegue por outros motivos, para mim já não tem como ter diálogo. E esse é o caso do Brasil. Os Estados Unidos está tomando essa contrapartida, eu acho que é justo. E se o Brasil não melhorar, eu temo pelo pior. Mas, infelizmente, às vezes a pessoa precisa cair para aprender a levantar e falar, peraí, eu não quero mais que aquilo aconteça de novo. É uma lição como eu falo, um pai, né, que está defendendo sua família para uma empresa aqui no Brasil, Fernando. Tanto isso é verdade, Josué, que eu vou ler aqui, Cris, para você agora uma notícia, ó, que saiu no portal Metrópolis de Notícia. A notícia diz o seguinte, gente, ó, conforme era esperado, a reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, terminou sem grandes anúncios imediatos, né? Que isso quer dizer o seguinte: se vocês não libertarem o pessoal do 8 de janeiro, se vocês não voltarem a dar liberdade de expressão, se vocês não pararem de processar parlamentares e tudo mais, não tem negociação com relação às tarifas. E eu queria saber de você, Cris, você acha que o Lula está fugindo de uma reunião com o Trump? Será que eles se conversaram por telefone e organizaram essa reunião com os dois representantes do país para eles dois não se reunir, não participar de uma reunião junto? Total, ele está fugindo, ele sabe que ele não tem intelecto, né? Ele não tem aqui, ó, para poder conversar com o Donald Trump. Ele não consegue. Então, isso aí já foi uma fuga dele, e eu acho que o Trump vai achar, vai chegar a uma conclusão que foi mais fácil a paz em Israel e Hamas que ele conseguiu do que o Brasil, porque como disse o Josué, tudo estilo daqui. O Lula ele não quer a paz aqui. Ele foi colocado ali para dentro de uma teoria que está acontecendo que mais países se tornarem socialistas, quanto mais países, né, e principalmente da América Latina aqui. Então ele está na linha dele. Ele não vai querer amolecer, não. Eu acho difícil algum acordo aí. E infelizmente nós, enquanto população, o Trump vai vir com sanções, vai vir com tudo. A gente acaba penando por algo de um presidente inconsequente, descondenado, cachaceiro, que não devia nem estar lá e que não está preocupado com a gente. E com relação a isso, eu acho muito difícil também ele conseguir baixar as tarifas, porque ideologicamente, o que os Estados Unidos quer é o que o Brasil não quer, até pelas alianças que o Brasil faz, né? Josué, os Estados Unidos estão enviando aviões, exércitos, sem parar
para a Venezuela. Você acha que já está próximo à queda do Maduro na Venezuela? Olha, Fernando, é uma coisa meio delicada, tá? Porque o que acontece? As pessoas, eu vi isso muito na mídia ontem, né, e hoje de manhã, estão misturando uma questão política com uma questão aí de segurança nacional, tá? Vamos lá. O Trump, ele autorizou a CIA a tomar as medidas cabíveis, mas isso é uma questão referente ao narcotráfico, tá? Então não tem a ver diretamente com uma questão política. Ah, o Maduro, ele é um ditador e ele não ganhou a eleição e ele está lá, então por isso destitua ele. Não, não é isso, tá? As drogas que chegam nos Estados Unidos, grande parte vem da Venezuela. Então é por causa disso. Eu não sei se se o pessoal parou um pouco para pensar, mas o Trump fez a mesma coisa com o Brasil, tá? Ao você equiparar uma ORCRIM, uma organização criminosa, com o terrorismo, também dá aval para ele poder tomar medidas da mesma maneira que está tomando contra a Venezuela. Então, por isso é que o Lula correu e falou: não, não, peraí, a gente tem que tomar cuidado, o PCC não é uma organização, é uma organização criminosa, mas não são terroristas. Por quê? Justamente é isso o que vai acabar acontecendo com o Brasil. Agora, se o Maduro vai cair ou não, Fernando, é uma questão delicada. Por quê? Porque tem que ser feito de uma maneira onde não pareça justamente isso que eu estou dizendo. Você vai, não, eu não gostei que ele ganhou, então eu vou lá e vou destituir. Não é dessa maneira, tá? A gente vê que a própria ONU, né, ao dar o prêmio Nobel aí da Paz para a Maria Corina Machado, isso faz com que você tenha uma visão mundial de que, olha, tem alguma coisa errada acontecendo na Venezuela, além do que a gente já está acostumado a ouvir. Vale lembrar que esse prêmio que ela ganhou é justamente pela posição que o Bolsonaro está tomando aqui no Brasil. Quer dizer, não tem diferença alguma. Bolsonaro e ela, os dois foram presos, os dois foram perseguidos políticos, os dois foram inelegíveis, né, colocados com a inegibilidade. Então, eu acho que em breve nós teremos novas notícias, mas não dá para cravar e dizer que o Maduro vai cair nos próximos dias, Fernando. Então, gente, vamos vir para as notícias nacionais. Ô, Cris, foi protocolado pela oposição mais um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pela violação de direitos humanos, por processar parlamentares, enfim, por tudo esses abusos de poder que ele vem fazendo. Inclusive, uma das pessoas que encabeçou esse novo pedido de impeachment, que deu entrevista essa semana, foi o Marcel Van Hatten, do Partido Novo, do seu partido. Como que você vê essa situação do Alexandre de Moraes, mais um impeachment para ele aqui no Brasil? Vai ser engavetado ou dessa vez eles colocam para votação? Qual que é a sua opinião? O que a gente tem no coração, a vontade é que vá para frente, né? E a gente veja ele sendo destituído do cargo dele. Mas, infelizmente, eu acho que vai ser mais um engavetado. Por mais, o Marcel Van Hatten está sendo um gigante, né? Ele é pequenininho pessoalmente, mas ele está sendo um gigante naquela Câmara, entre outros ali. É legítimo tudo que eles estão colocando, eles têm que tentar realmente, mas eu acho que ainda lá, a cúpula lá em cima, quem realmente decide, quem dá a canetada, eu acho que vai ser engavetado. Vai cair na história do. Até hoje nós não vimos a anistia ser pautada, por quê? Porque os acordos não são cumpridos pela parte daquele povo do mal. Josué, queria saber de você também, o que que você está vendo nessa situação? Olha, Fernando, eu acho que a Cris tem toda a razão. Porque o que acontece? Não dá para a gente ficar de braço cruzado e também não fazer a nossa parte. Então, eu lembro que na época da eleição, por exemplo, todos os recursos utilizados pela parte do Lula foram acatados pelo STF e pelo TSE. E os do Bolsonaro? Não teve quase. Então não adianta você pegar e reclamar e falar, olha, peraí, do lado de lá, do lado de lá tudo tá dando certo. Por que que o nosso não dá? Porque vocês não entram. Então o que que tem que ser feito? O Van Hatten tem toda a razão em fazer isso. O Van Hatten é um perseguido político. Vale lembrar que existem perseguidos políticos, tá? A anistia, muito bem lembrado pela Cris, a anistia tem que ser pautada não por uma questão apenas de, vamos liberar o povo que está preso. Não é assim que funciona. Existe agora, teve uma notícia em que o PGR queria reabrir o caso, né, lá da investigação do Bolsonaro em relação à Covid, em relação às outras coisas. Daqui a pouco a Joia vai estar novamente. Então, a anistia, o que que ela faz? Ela faz que, desde 2019,
todos os processos de perseguição sejam cancelados. Porque é isso que foi processo de perseguição. CPMI das fake news, daí por mais, né? Você tem busca e apreensão de forma ilegal e você vai jogando isso. Então a Cris tem razão. Ou nós pautamos a anistia e nós acabamos com tudo isso, ou eles vão ficar desenterrando casos e evitando que novos políticos entrem em ação. Vou dar um exemplo bem claro aqui e que está com a gente hoje aqui, a Cris Lauer, que ela foi perseguida política. Olha, poderia arrumar qualquer motivo para caçar ela. Se você lê o processo, e eu li de novo, chega a ser ruim, mas é isso que acontece no Brasil. Ô Josué, notícia do portal G1, da Globo. Correios vão ao mercado em busca de empréstimo de 20 bilhões de reais para equilibrar as contas e retomar as operações. A empresa, os Correios, né, acumula 12 trimestres de prejuízo, né, que na época do Bolsonaro estava dando lucro, é bom relembrar, né? Primeiro semestre de 2025 encerrou com saldo negativo de 4,3 bilhões de reais. Para ampliar as receitas, a empresa deve lançar novos produtos aí no mercado. Então, ontem eu já li em alguns portais que eles estão conversando já com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, tentando 10 bilhões de reais para esse ano e 10 bilhões de reais para o ano que vem. Uma empresa que estava dando lucro, Josué, passou a dar prejuízo e agora vai virar empréstimo. Olha, Fernando, é uma filosofia, tá? Vamos dizer dessa maneira. Antes do Bolsonaro, nós tínhamos prejuízo das estatais. Durante o Bolsonaro e durante a pandemia, vale lembrar isso daí, nós tivemos lucro das estatais, que foram até divididos entre os funcionários, tem os dividendos. E depois nós tivemos o prejuízo histórico, tá? É o maior prejuízo da história, não só dos Correios, mas de todas. O que eu digo sobre essa filosofia? É você pegar a estatal e usar o dinheiro dessa estatal de forma social, tá? É isso. Não vou criticar, é dessa maneira. O Lula, ele tem esse posicionamento. E o que que isso acarreta? Pobreza para o povo. Então eu não estou criticando, eu estou só falando a verdade. A verdade é, eles usam dinheiro da estatal para fazer com que o povo, para dar benefício, para financiar show, para financiar campeonato de pesca. Estou falando isso porque, eu vou dar um exemplo aqui. A Itaipu parou, ela acabou de pagar a reforma, né, da usina. Então, teoricamente, 2 anos atrás, nós teríamos uma redução na conta de energia de 50%. Não, não foi feito. O que foi feito foi continuar cobrando da população, pegar esses 50% da conta de energia que nós teríamos de desconto e utilizar para congresso, para campeonato de pesca, para shows. E isso vai levando o nome da Itaipu e vai levando o nome de quem? Do governo federal. Então é uma propaganda que o governo federal faz com o nosso dinheiro. Foi assim com os Correios. Vale lembrar que o trabalhador do Correio que estava trabalhando no home office, teve que voltar. Eles tiveram uma campanha em massa de demissão voluntária, ou seja, se você pede demissão, você ganha ali um pouquinho mais. Nós tivemos um prejuízo nos Correios e que foi justificado pelo Haddad, que teve o problema das blusinhas, isso foi tudo fake news. Cara, é inacreditável que a gente continua fazendo isso. E a cereja do bolo disso tudo é que o governo federal, ele tenta sempre ajudar, eu estou falando do Lula, tá? O Lula sempre tenta ajudar os amigos. Quem são? Os bancos. Para você que é de esquerda que está ouvindo esse vídeo, fazer o quê? Eu não posso fugir disso, eu não posso passar pano para isso. O Lula, ele é sim um defensor dos bancos, ele é sim um cachorrinho com coleirinha lá dos Estados Unidos, é assim que funciona. Na época do Biden era assim, e agora está abaixando a cabeça de novo, né? Não está enfrentando o Trump como deveria. Então, o que que acontece? Ele está, ele com uma machadada, ele mata dois coelhos. Qual é? Olha, ele tenta manter o dinheiro dos Correios para fazer o que ele quiser, campanha, e ficar agradando quem seja. E ele também agrada os bancos, fazendo com que nós paguemos o juro de um empréstimo que é uma coisa que ele gastou. Funciona dessa maneira. Parece brincadeira. Se eu tivesse que escrever um roteiro de terror antes do governo Lula, eu não conseguiria chegar no que está acontecendo hoje, Fernando. Ô Cris, a gente está vendo aí governos de esquerda, né? Igual o governo agora atual, o governo do presidente Lula, sempre entrando em dívida, sempre precisando de dinheiro, sempre aumentando impostos, né? Você está num partido aí que visa pela liberdade econômica, inclusive, né? O Partido Novo preza muito pela liberdade econômica, já tá até com a laranjinha aí.
Então, Cris, eu queria que você colocasse para a gente um ponto de vista assim. Igual agora tem esse empréstimo aí que eles estão querendo fazer para o Correios, que já estão em dívidas. Teve essa questão do INSS aí, que está realizando toda essa CPMI. Ou seja, é só escândalo referente a dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. É por aí que o país vai ter liberdade econômica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Quais as diferenças aí de você ter um governo de esquerda e um de direita, no dia a dia das pessoas? O que que isso impacta? O que que isso influencia, assim, na sua visão, na visão do partido, no dia a dia das pessoas? No governo de esquerda e direita, isso daí, o principal é o gritante, né? O Josué falou agora, a esquerda, eles são a favor dos banqueiros, né? Não de quem está ali investindo do povo. Então, eles têm esse lucro exorbitante para eles, mas quem paga a conta é o povo. As estatais pegando empréstimos, isso eles traduz para nós, nossa casa. Vocês aí, casados, com filhos, faz um empréstimo, vai viver de empréstimo. Que vida saudável financeira vocês vão conseguir dar para a família de vocês? E mesma coisa eu. Se eu vivo de empréstimo, não tem, a gente não vê. Nós temos que sair do empréstimo, né? E viver do superávit que foi o que o Bolsonaro deixou. Mas aí sai do caos, aí sai da teoria da esquerda. O comando da esquerda é isso, é ter o povo fazendo a ola. Vamos ter um botijão de gás agora. Ó, o pai deu um botijão para nós. É isso daí, infelizmente, é a degradação da política. A esquerda é a degradação da política. Para mim, é o escárnio da política. Não poderia nem ser chamado de partido. Para mim, é uma seita, né? Porque é uma coisa que é uma lavagem cerebral que vai fazendo. E a direita, né, com o seu jeito realmente é o capitalismo. É o que a esquerda berra, 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 mas vive do que a gente gosta, né? Do capitalismo que a gente planta, né? Porque nós que trabalhamos para os bonitinhos só gritar e viver de iPhone, né? E a direita, claro que tem ela dá o poder para a família resolver, para as empresas, ela não quer para ela não vai centralizar. Entendeu? Um presidente que é de um país democrata, ele não tem tempo de ficar cuidando, ele deixa todo mundo se virar, vão trabalhar, vão pagar suas contas, você entendeu? E quanto menos dever para o governo é isso. E o Partido Novo, né, é muito isso, né, descentralizar, né, o que a gente busca isso daí. Quanto menos você depender do governo federal, mais gente você é. A gente vê pelo histórico aí, né, gente? Tinha o governo Dilma lá que entrou, teve o caos lá financeiro. Aí vem Bolsonaro, reconstrói, deixa no positivo. Agora chega o Lula e deixa tudo no negativo de novo e ainda começa a fazer empréstimo que vai ter que pagar em juros, em dobro para a população. Quem paga isso no final das contas, quem paga toda essa conta é o povo, né, Cris? Como disse já a nossa filósofa Dilma Rousseff, né? Enquanto ele estiver no poder, eu uso uma frase dela: vamos estar saudando a mandioca. Só isso. Então, e aí a importância também, né, Cris, do povo tentar trocar todos os parlamentares, trocar de verdade, assim, no mundo inteiro, porque não adianta você colocar um de direita e ele organiza a casa, e depois o sistema vai e consegue infiltrar alguém de esquerda e vai, tem aquele rombo de novo. E vira um ciclo vicioso, né, que nunca acaba, e as pessoas acho que estão criando essa consciência, acho que a gente tem um papel fundamental de criar essa consciência nas pessoas, para que isso não aconteça mais, para que a gente realmente possa ir daqui para frente, não é, Cris? É assim, eu tive um almoço essa semana, até que a gente conversou bastante sobre política, né? Foi um almoço político, mas eu saí até meio triste, assim, da gente ver um cenário que a gente tem para o ano que vem, Fernando Josué. Não é muito bom, não. É gente boa querendo realmente entrar, precisando ou ser reeleito, ou precisando entrar pela primeira vez para uma Câmara de Deputados ou para um Senado, e os acordos sendo feitos de uma forma tão descarada que eu vejo assim: como assim o fulano pode ficar fora disso? Como assim a ciclana pode ficar fora? É desesperador, porque a esquerda, porque eu quero até. Eu falo que eu tenho que começar a fazer uns vídeos para tentar colocar na cabeça do povo. A esquerda em si no Brasil, a minha visão, tá, gente? Estou falando com dois aqui, ó,
Gênios. O Josué é um comentarista, cientista político da coisa. Não, não ouso nem a. Mas estou falando da minha cabecinha, da Cris Lauer. A esquerda não é gigantesca. Ela tem uma participação pequena no Brasil. O que mata é o tal do centrão, na minha visão. Se você pegar PT, PSOL, PSTU, esses partidos aí acabam tendo poucos representantes em si no comando. O que tem mais? Aí nós temos uma direita totalmente esquisita. Eu sou direita conservadora e eu estou virando agora extremista de direita, porque eu quero estar mais longe da esquerda possível, né? Mas só que a gente tem poucos, agora de um centrão que faz os acordos, Fernando, é bizarro, você entendeu? Então a gente vê já costurando para o ano que vem nomes, possíveis nomes excelentes para o Brasil, de uma direita, de uma coisa conservadora, ficar de fora, porque o centrão articula com quem? Com a esquerda. Porque o centrão é aquele que fica esperando o que só vive de mordomia, né? Eles querem só para eles, né? Eles vivem do lucro da coisa. Então, a gente tem aqui Maringá também, né? O rei da cidade também, que é um centrão descarado, e vimos agora o resultado da nossa prefeitura, da última eleição, né? Como que você faz os acordos, entra tudo, vai falar o quê? Que ganharam aqui por causa da esquerda? Não, a esquerda é um pitiquinho desse tamanho. Então, acho que para a gente pensar, Fernando, nas próximas eleições, tem uma consciência nossa, enquanto cidadão. Tem. Hoje nós estamos muito mais à frente. Devemos isso, sim, ao Bolsonaro, porque ele deu uma acordada. Eu acordei na época do Bolsonaro, eu era morta para a política. Então, assim, ele deu essa consciência nossa de lutar. Mas ainda lá na Câmara, no Senado, está infestados por gente do mal, a maioria. E parece que o ano que vem muda pouca coisa. Pessoal, vamos para as notícias aqui da nossa cidade, então, que essa semana foi recheada de notícias, né? Para começar aqui, Josué, na quinta-feira, né, no dia 14, em primeira discussão, tá no site da Câmara, tá, pessoal? Foi aprovado por 21 votos o projeto de lei 17.238/2025, da autoria do vereador Flávio Mantovani, dispondo sobre a proibição da fabricação, venda e uso de armadilhas não seletivas Oh, é, no município de Maringá. Como que você vê esse projeto de lei aí, Josué? Olha, Fernando, eu como biólogo, eu tenho aí minhas divergências em relação a essa questão da pauta animal, né? Que hoje é o Lemuel e o Flávio Mantovani que levam, então, o bem-estar animal. Eu não consigo ver um bem-estar animal você castrando o bicho, sinceramente. Esse, sabe, é um pessoal que tá ali e flerta bastante com, não, não queremos castração química para estupradores, né? É um pessoal de esquerda que fala isso e o pessoal de esquerda que abraça essa causa. Não estou dizendo que são eles, tá? Só que eu não consigo entender como você consegue disponibilizar ou dispor de um bem-estar para um animal castrando ele. Enfim, mas eu tenho essas minhas divergências. Eu acho que o projeto, Fernando, ele provavelmente tá, é um projeto que já deve estar em outros lugares. Eu não tive tempo de comparar com outros lugares, mas é um projeto que ele estabelece justamente isso, ou seja, a proibição de armadilhas que não sejam seletivas. O que é meio complicado, porque qual armadilha que não é seletiva? Porque, por exemplo, muita gente, eu vi gente falando, então quer dizer que não vai poder mais caçar o rato. Não, mas o rato é a ratoeira é seletiva, entendeu? Então, a seletividade, você concorda comigo que é uma questão subjetiva? É uma questão de interpretação. Então, quando você tem na norma, tá, Fernando? Algo que seja interpretável, vamos colocar dessa maneira, você gera um problema quando ela é aprovada. Justamente por quê? Porque o que se interpreta disso? Então quer dizer que aquela gaiola, aquela arapuca, ela é seletiva? Ora, ela é, de uma maneira ela é. Eu não consigo colocar um avestruz dentro de uma arapuca. Eu vou pegar o quê? Eu fiz arapuca para pegar pombo, entendeu? Pode ser que outros passarinhos caiam, mas pode ser que animal silvestre, vamos colocar dessa maneira, são todos aqueles que já vivem aqui. Então, já existe legislação para isso. Ou seja, para mim, tá? É uma legislação que vai gerar multas, vai gerar receita, porque as multas são destinadas à causa animal, e isso depois também chega no final, e eu vou até ler para vocês aqui, porque eu tenho um projeto aberto aqui. No final tem aquela frase sempre que todos vereadores
que depois que realmente tem aqui um apreço pelo prefeito e quando fazem os projetos de lei colocam esse artigo, que é o seguinte: o chefe do Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber, estabelecendo procedimentos para fiscalização e aplicação das penalidades. Ou seja, ele coloca as penalidades, são R$ 5.000 de multa, esse tipo de coisa, mas ele coloca a fiscalização e a aplicação das penalidades é questão do Executivo. E, tá, regulamentará essa lei no que couber. Ou seja, ele está falando a lei, mas olha, se o prefeito quiser acrescentar alguma coisa, se o prefeito quiser interpretar essa seletividade, né, da armadilha, ele que o faça. Então é muito amplo, é um projeto amplo. Tá, sou contra esse tipo de coisa. Eu votaria não. Eu acho que a Cris também teria o mesmo posicionamento, porque, olha, vamos lá, 21 votos. Ô Fernando, a gente chega num momento em Maringá em que os projetos eles são passados, sabe, com ampla maioria, ou eles são rejeitados com ampla maioria. Não dá para entender. Qual é a representatividade? Esse pessoal que está na Câmara que fala de representatividade, qual representatividade está? O povo não concorda 100% com isso daí. Sabe, nem que tenha, sabe, um questionamento do projeto. Fala, peraí, mas seletividade qual seletividade? Não tem isso. É por essa razão que a Cris foi cassada. Veja, Fernando, o que a Cris falou. A Cris, ela disse que o Centrão é o problema. E o Centrão é o problema. E nós temos hoje, na Câmara de Vereadores de Maringá, a grande maioria de centrão. Ou seja, isso representa o povo, de uma certa maneira, talvez, se a gente fosse analisar o povo que é analfabeto, o povo que não se interessa por política, tudo bem, só que a gente está falando da menor cidade do Brasil para se ver onde nós, em teoria, teríamos o povo que mais se interessa por política por ter a menor cidade do Brasil para se ver. E não é o caso. Cris, você quer comentar esse projeto aí do Flávio Mantovani? É bem raso, né? Como muitos projetos da causa animal, muito populista. Eu acho que levanta essa história, essa bandeira da defesa para o bicho, mas a gente não vê na prática, daí faz umas leis que, de verdade, eu não vejo funcionalidade nenhuma nessa lei. Se eu estivesse lá, com certeza eu votaria contra, né? Não é, já votei em leis a favor do Flávio Mantovani, né? Leis dele em relação a animais, quando eu vi que realmente, né, tinha uma base, né? Essa eu achei que o Josué falou, ainda deixa para o prefeito resolver tudo. Ah, me poupe, né? Acho que nós, como vereadores, nós temos que ter umas realmente leis que funcionem, né? E nós impormos à prefeitura que seja cumprido. Não isso daí, né? Ali na Câmara de Maringá, há muito tempo que o poste está mijando no cachorro. Uma lei que eu achei que, ó, vai servir para nada. Mas tudo bem. Mais uma, né, que tem lá dentro. Só Ô, uma coisinha, Fernando, se você me pode permitir. falar, Josué. É porque, assim, o que eu percebo, Fernando, é que muitos vereadores, uma das críticas que fizeram à Cris, enquanto ela estava como vereadora, é que ela tinha muitos projetos que não serviam para nada. Mas peraí, e agora? Vamos falar alguma coisa do Flávio? Não, e projetos para autistas, projetos para situação de rua, eles foram cortando, que a população tem que ter ciência disso. Eles cortaram projetos excelentes meus para que eu já era a vereadora mais popular de Maringá, ainda com aprovação de projetos bons, eu não ia nem para deputada, eu já ia direto para governadora, eles iam me eleger. Então, o Não, medo, o desespero é esse. Então, assim, eu tenho a melhor equipe da Câmara que trabalhava realmente em cima de projetos pautados, sabe? Bem, tanto que eu nunca dei um título para ninguém. Eu nome de rua foi um em 4 anos, 5 anos quase que eu fiquei lá, um nome de rua, porque realmente eu sabia que aquela pessoa merecia, né? Aquela pioneira merecia. Então eu vou na contramão da coisa, né? Eu acho uma patifaria o que acontece ali na Câmara. não, Cris, assim, só fazendo um comentário sobre, né, a sua vereança, o que eu penso, o que eu imagino, é que o básico do vereador é fiscalização, e você incomodava. E esse é o grande problema. O vereador, ele Foram, fiscaliza. acho que 23, Josué, denúncias em 4 anos para o Ministério Público e no Tribunal de Contas que eu fiz. Não, Opa, uma você viu que deu um pulinho agora, né? O funcionário exato. fantasma, né? Aham. Essa semana, glória a Deus, aí virou inquérito, né? Agora vamos, porque é uma denúncia realmente que a mídia tem que divulgar. Denúncia da Cris Lauer. Né? Quando foi entregue esse negócio, Fernando, foi uma pessoa da saúde que entregou um pendrive para todos os vereadores. Né? Nós éramos em 15 na época. Não era essa quantidade exorbitante que tem hoje. Eu fui a única que realmente peguei com a minha equipe, que eu falei que sempre pauta a gente em cima da lei de coisa séria, levantamos um dossiê, entregamos lá. E o Nard disse que não quer que chame de funcionário fantasma. Não, não é não, é o Gasparzinho, então vamos mudar, porque
Tá o nome, mas não existe a pessoa, não é fantasma, né? A fiscalização, Cris, ela acontece dessa maneira. E eu queria depois até chamar o Fernando para essa conversa, porque o que acontece? Olha só, Cris, você incomodava fiscalizando, mas tem uma questão, por exemplo, o aumento de servidores, né? O aumento de. Ali você vai ter um assessor a mais. Cris, o que eu percebo olhando, e tanto presencial quanto nos vídeos, é que eu via os seus assessores, tá? Trabalhando. Eu via os assessores de algum um outro vereador ali, mas se fossem colocar os assessores assessorando, não tinha espaço para o povo lá dentro. Então, é uma inversão de valores, e isso você sempre denunciou, isso você sempre falou. Então, vale lembrar que a principal função do vereador não é fazer leis, É. tá? O legislativo tem uma função principal, que é fiscalização do executivo. E hoje na Câmara nós temos quase 100% dos vereadores trabalhando para o executivo. É como se o Luiz Neto perdesse o cargo e dividisse a função em todos. Aí falou assim, ó, vocês trabalham no meu lugar aí, então todo mundo aqui trabalha para o prefeito. O prefeito manda um projeto de lei e ele é aprovado com a maioria, ampla maioria. Então, realmente, isso existiu e eu tenho certeza que se você tivesse lá, os projetos teriam uma dificuldade um pouco maior de passar. E esse teria dificuldade também auxiliou aí na sua perseguição. Ô, Cris, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto do autismo aí que você fez, projetos importantes que foram barrados aí que de repente a população ainda desconhece, Eu projetos já nem importantes. lembro mais, Fernando. Era tanto projeto que barrava, mas projeto sério, projeto, sabe? Um que eu tenho certeza que eu vou até comentar lá com. Que tá o Pacífico, né? Que é o suplente que entrou no meu lugar, que é do Novo, que é um excelente cara, né? Tá lá com a mesma equipe, ele tá com a mesma equipe minha lá, os quatro, né? Estou tocando para ele ali, estão fazendo um trabalho excelente em Maringá, em tão pouco tempo, fazendo o nome. E para ver um projeto que foi aprovado, tá? Esse eu vou falar dos que não foram, mas o que foi aprovado do autista para ser feito um teste, que é um teste que faz nos Estados Unidos, um teste sério mesmo, né? Para ser feito uma tem o diagnóstico, não é o diagnóstico do autismo, mas que seja feito nas UBSs com já antecedência. Responde um questionário, que é um questionário padrão, que já é utilizado em outros países, né? Foi aprovado aqui. Vai lá na UBS ver se aquilo funciona. Isso que eu ia falar, que eu pedi para essa equipe, para mim, né, que foi a minha equipe que está com ele, para eles cobrarem e verem que pé que está isso daí. Né? Mas agora dos projetos realmente que ficaram para trás meu ali foram vários. Não, a gente ia ficar aqui eu quero que taque fogo em outra coisa. Vamos. For secretário preso, Fernando, tem muita coisa aí que, ó, aumentos de cargos na Câmara. Vamos lá. Presidente que entrou, presidente da Câmara nova lá, né? Entrou ontem, mas tá reinando de uma forma né, que tem que. Tá esquisito. Tá esquisito. Entrou ontem. Cris, então para começar essa conversa, vamos ver um pouquinho do histórico da Câmara aí que a gente fez do ano passado para cá, né? Em 2024 a gente teve aí o aumento da quantidade de vereadores, né? Que eu gostaria que você falasse um pouquinho, a reforma do prédio da Câmara, né? São todas situações que envolveram, tipo assim, aumento de custo para o município, né, Cris? Aumento da quantidade de vereadores, reforma do prédio da Câmara, aluguel do novo prédio, porque não pôde receber todos os vereadores novos, né, os que aumentaram, então alugou um prédio ali do lado para abrigar esses vereadores, compraram equipamentos, computadores, microfone, aumentaram a mesa lá da Câmara. Em 2024 também a Câmara de Maringá aprovou um empréstimo aí de 200 milhões de reais para a continuidade das obras na cidade, né? E em 2025, agora esse ano, é, houve a votação e aprovação, né, do aumento de assessores dos vereadores na Câmara. Então, de quatro, cada vereador podia ter cinco assessores, né? E agora, recentemente, foi aprovado, né, o aumento de 30% no IPTU do maringaense. E ainda quase esse ano que a Câmara emplaca aí a questão do empréstimo de 20 milhões para comunicação e divulgação aí. Como que você vê toda essa questão da Câmara, Cris, já que você estava lá dentro, estava convivendo na maioria dessas situações, né? Bom, vamos falar do ano passado. O ano passado, Ulisses Maia tinha a Câmara praticamente inteira na mão, era o campinho. Eu falava, isso aqui é o campinho
da prefeitura. Nada mudou, só mudou o prefeito. Continua exatamente os mesmos súditos e aumentou um pouquinho, só piorou a situação. Sobre o aumento de vereadores, tanto de cadeira quanto de salário, eu fui contra, né? Na época, eu e o Rafael Rosa, que também era do Novo ali, nós fomos os primeiros a defender isso aí desde o começo. Eu comecei, daí trouxe o Rafael, depois trouxe o Biazon, e ficaram os três ali, que saíram até nossos rostinhos, que assim pagou outdoor para nós, para sair lá dos que foram contrários. Por falar em assim morreu, gente, com os 30% de IPTU, não lutou pelo povo, mas tudo bem, tá? Aí fui contra, nós lutamos e eu batia na tecla que não era aumentando as cadeiras que nós íamos aumentar a qualidade. Bingo, a prova está aí. Olha a qualidade que nós temos do que entraram. Só vou defender aí o Dani Malvese, que é do nosso partido aí, o Daniel é do Novo, um cara excelente. Estou falando dos que foram eleitos na primeira, tá? Não estou falando do Pacífico que entrou como suplente. Estou falando dos eleitos da primeira aí, que entraram na primeira leva junto comigo. O que acrescentou? Fala para mim, gente, o que acrescentou esse povo novo que entrou? Nada. Sentado no colo de prefeito e agora sentado no colo de presidente da Câmara, porque os acordos são feitos de forma descaradas. Então eu tentava ali, só que eu colocava nome, eu dava nome aos bois. Então, o fato de eu ter sido caçada, simplesmente foi o que o Ricardo Barros me disse 4 dias antes: você vai ser caçada. Porque você incomoda nas eleições de 2026 os meus 4 deputados da base e os meus vereadores. Ponto. Só que daí lá dentro da Câmara, eu não tinha um ambiente para conseguir os votos, porque eu sou que denuncio, que falo, vou lá, subo na tribuna e falo, que coisa feia esses acordos aqui. Vamos trabalhar, gente. Vamos abandonar os cargos que vocês ganharam. Entendeu? Essas diretoras de postinho, que cada vereador que tem lá, quase todos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas são quase todos vereadores que têm uma infinidade de cargos, né? Inclusive a Ana Lúcia, que agora está contra o prefeito depois que perdeu os cargos dela, né? A esquerdista mor da cidade, né? Tem uma revolta. Então, a vereadora Ana Lúcia, a professora, ela não tem uma preocupação com a população. Ela tem uma revolta com o prefeito, que foi tirado os cargos dela, que esse ano ela não tem Secretaria da Mulher, não tem nada na mão. Né? Então, agora resolveu ver os defeitos, que são os mesmos. O que o Silvio está fazendo é o que o Ulisses já fez. É a mesma coisa. E projeto para a Câmara sem projeto? Projeto mesmo de você ter assim, sem projeto, o Ulisses fazia, o Silvio está fazendo. Empréstimo, um fazia, outro fazia. Né? A diferença é que hoje a gente tem quem para gritar ali dentro? Tem essa esquerda berrando, porque está o Mário Verri sem a Secretaria de Esportes, que estava acostumado, Ana Lúcia sem a Secretaria da Mulher, não sei o quê. Então tem os dois revoltados da esquerda brigando com o prefeito, por conta disso daí, né, da falta de poder que eles estão ali no meio. Né? E daí nós temos quem? O Daniel Malvese e o professor Pacífico hoje? É isso que eu vejo. Só. O restante sentado em cima de coisas sérias e erradas que estão acontecendo, nas barbas da coisa. Esse aumento de 200 milhões, Fernando, que você falou, eu fui a única, eu mandei para o Ministério Público, eu consegui interromper no final do ano isso daí. Foi interrompido, o Ministério Público negou. Só que não sei o que aconteceu, passou 1 mês e meio de férias nossa, quando nós retornamos, o promotor resolveu liberar e foi aprovado os 200 milhões. Né? E agora aqui na Câmara da Reforma, que você me falou, uma incompetência sem tamanho do Mário Sokawa, um egoísmo, né? Porque é uma coisa assim, ele aprovou, ele queria os 23 lugares, porque senão ele sabia que ele não retornaria, isso foi provado. Se não tivesse 23 lugares, Mário Sokawa não teria sido reeleito. Então ele precisava disso. E a incompetência é tão grande, pensou só no umbigo, que eles não pensaram que tinham que mudar a lei para ter assessores, tanto que vocês lembram que esse ano começou os novos vereadores sem assessores. Foram nós ali que votamos a lei para poder incluir os assessores. Olha o egoísmo, né, do Mário Sokawa. Pensou nele, está feita a minha cadeira, dane-se o que vai entrar. E a reforma é a mesma coisa, começou uma reforma 6 meses antes, aumentou o número de cadeiras 2 anos antes. Porque a prefeitura demorou. Ele culpou o prefeito que demorou. Mas como assim? Era o presidente da Câmara, chega para o Ulisses e falou: querido, até hoje nós jogamos no teu campinho, com a tua bolinha, fizemos todos os gols para você. Eu preciso disso aqui.
e só saio com autorização para essa reforma a hora que você me der. Senta e espera. Aí, 6 meses antes, Fernando, começa uma baita de uma reforma daquela, não dá tempo. Aí vai, o dinheiro é dele? Não, não pagou nem o que está devendo, que foi condenado a devolver para os cofres públicos. Então, uma sucessão de erros ali, de incompetência. E deste ano, continua a mesma coisa. E eles têm um discurso que está ficando cada vez melhor, né? Que parece que eles vão se aperfeiçoando. Tem uns que eu acho que está fazendo aula com coach. Mal sabe que o coach daí vai levar para o brejo. Mas tá, né? Os discursos ali, uma coisa de olhar, né? Eles olham sério naquele microfone e falam, né? É pelo povo, é para o povo, né? É uma coisa assim que, ó, dá ânsia. Ô Josué, de acordo com essas situações que a gente citou, que a Cris falou, você acha, na sua opinião, isso aí só está gerando custo para o município ou isso aí de alguma forma vai agregar valor para o nosso município? Olha, Fernando, qual o valor pode agregar? Nenhum, tá? Nenhum. Isso só apenas gera custo em cima de custo. É uma história, Fernando, que isso eu, desde a da época da rádio, quando a gente tinha um programa na rádio, e às vezes entrevistava a Cris, e foi ali que ela ganhou o meu respeito, tá? A Cris ganhou meu respeito por justamente essa postura dela. Mas o que acontece? A gente tem sempre que dizer, Fernando, que não é porque sobra dinheiro na Câmara, ou seja, qual que era a desculpa de alguns vereadores, tá? Não vou citar nomes aqui. Olha, mas Josué, a gente gasta muito pouco, tem muito dinheiro lá para ser gasto, e a gente acaba não gastando. Então, por que não aumentar o número de vereadores? Essa foi uma justificativa, né? Vai aumentar a representatividade, mas, sabe, é uma. Desculpa o palavreado aqui, cara, mas é uma burrice, sabe? É achar que o povo é burro. Porque, vamos lá, representatividade, se eu voto na crise, ela me representa. Agora, ela é mulher, eu sou homem, e aí? Ela tem o cabelo curto, eu também tenho, e então por isso ela me representa. É uma burrice. Isso daí é passado como se os eleitores fossem assim. Alguns são, alguns acreditam nisso. Mas sabe, então dizer que, não, vai aumentar o número de assessores, isso vai melhorar o serviço, cara, não vai. Não Não. vai. Eu até vou dizer para você, tinham 15. Se tivessem 9 como são os outros municípios aqui da região, ora, então, o serviço ia ser o mesmo. Nós não temos representatividade dentro da Câmara de Maringá. Não temos. Por quê? Porque eles fazem o jogo do prefeito. A Cris foi muito boa em interpretar isso desde o momento que ela entrou lá. Sabe? Eu fico imaginando, assim, os primeiros dias dela, enquanto vereadora, que ela deve ter, assim, se decepcionado demais quando você vê que os acordos são feitos lá. Muitos dos projetos, sabe, Fernando e Cris, eu leio os projetos e aí eu vejo, pô, aqui tem um jabuti, aqui tem outro jabuti. Cara, já aconteceu na Câmara. Eu vou citar um nome aqui, o Sidney Telles. Ele pegou e viu o jabuti. Ele pegou o microfone e falou que tinha um jabuti. Olha, aqui tem um jabuti, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E votou a favor, cara. Não pode, isso não pode acontecer. E aí eu vejo que isso assim, na verdade, infelizmente, é o declínio moral da política brasileira, esse tipo de coisa que acontece não só na Câmara, mas em todos os lugares, em todos os legislativos, no executivos também, em todos eles. E infelizmente é isso que acontece. Cris, eu vou dizer uma coisa que eu dizia na rádio, e eu vou dizer para você, acho que talvez eu nunca disse isso para você. Mas enquanto você visita as cidades vizinhas, e você tem um médico para cada dois municípios, você tem dois bombeiros, às vezes, para atender 2 cidades ou 3 cidades, e você tem 9 vereadores para cada município, e que se isso seja uma forma, vamos dizer assim, obrigatória, cara, enquanto a gente ter 9, mas a gente não ter o básico do básico, achando que eles vão representar, vai representar o quê? Não vai representar nada. A crise Interesse próprio. Exatamente. A Cris é a única que estava ali dentro e que eu posso dizer, tá, Cris? Eu vou dizer com toda a sinceridade, é a única, única, tá? Única. Porque eu vejo hoje que às vezes o interesse do político ele está um pouco acima do interesse do povo. Eu não estou falando com mal. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu gosto pra caramba, é o Biazon. Cara, eu gosto do posicionamento, eu gosto, sabe, de conversar. Mas, poxa, ele ganhou a eleição. Ele vai aceitar uma secretaria? Cara, é complicado, Cris, porque o que acontece? Tudo bem, talvez ele ache que ele esteja fazendo, naquele posicionamento, ele esteja fazendo algo melhor para o povo. Eu até entendo isso. Mas se ele foi eleito para representar e para estar lá brigando,
Tá bom, mas ele ia ser o Andorinha, não ia fazer diferença. Tudo bem, mas veja bem, eu vejo que no seu caso, você é uma política que não faria isso. Então eu vejo o Malvese ali, mas o Malvese, pô, muitas das vezes ele fica quieto porque ele vai falar o quê? Eu acho que ele teria que ser mais combativo, sabe? Ele teria que pegar mais o microfone, mas isso não faz parte do perfil da Um pessoa. cara honesto, um cara correto, mas ele é mais quietinho. Ele Exato, faz certo, nos bastidores ele está fazendo certo. exato, exatamente, mas não faz parte do perfil. E eu vejo outros vereadores assim, Cris, eu nunca critico a pessoa, tá? É sempre a pessoa como vereador, é o vereador. Eu vejo que, às vezes, são pessoas que têm, às vezes, um bom senso, falam, cara, eu vou comentar um negócio, e começa comentando, mas ele tem o rabo preso, porque fala, eu não posso falar mal do prefeito. Ele começa a falar ali o discurso dele, tal, tal, tal. Ah, mas veja bem, gente, isso não foi culpa do prefeito. Olha o vídeo do que o Sidney Telles fez do buraco aqui do lado aqui do escritório. Pô, como pode ele ir lá e falar, não, porque esse buraco, não sei o quê, não sei o quê. Ele é engenheiro, pô. Daí ele fala, não, mas isso você sabe que não foi culpa de ninguém. Ah, não, não, não foi. Não tem que fazer manutenção no negócio? Cara, então, assim, o que eu vejo na Câmara é que realmente, sabe, Fernando, eles tiraram as pessoas que representam o povo e agora eles estão, um puxadinho da prefeitura. Eu falei isso, do puxadinho da prefeitura, na mesma época que você, Cris, falou. E eu falei na rádio. E aí, pensa no bafafá, porque depois, quando a gente ia entrevistar outros vereadores, aí eles vinham com essa história. Falaram, pô, mas você falou que é um puxadinho da... E não é? E não É. é? Quando nós entrevistamos, por exemplo, o chefe de gabinete do Ulisses, na época do Ulisses, em que ele disse que já tinham. Pô, mas como que o Ulisses chega lá e fala que vai abaixar R$ 1 na conta da TCC, sendo que nem passou pela Câmara ainda? Você lembra disso, né, Cris? Aí o que É. aconteceu? Falaram assim, não, mas aí o chefe de gabinete foi lá, a gente foi entrevistar e falou, não, mas já estava acordado com os vereadores, a gente já tinha feito reunião com eles, estava tudo certo. Aí a Cris, logo em seguida, foi na entrevista, eu levantei esse assunto, o que que a Cris falou? Mas fizeram com eles, mas comigo não. Eu nem sabia da reunião. Exato, então quer dizer, É. você já era Eles têm o uma. número exato, eles têm o número certo que eles precisam e aí eles votam. Só que dessa vez está muito descarado, né? Como nós somos em 23, aí ficou muito, né, descambada a coisa. Não dá para. Eu, assim, particularmente, não vou falar que tem alguma coisa a ver com cargo e tal. Eu ainda sou uma Eu pessoa que. posso falar que tem, eu estava lá dentro, eu sei dos combinados e ouvi Exatamente. da boca de vários vereadores, né, que eu ainda conversava, né, que falava, não, porque daí vão tirar minha diretora do postinho, vão tirar fulano, vão tirar ciclano, né, então isso eu ouvi, né, então, ou o meu distrito, né, vai sofrer, se eu votar alguma coisa com você, eu for contra, o meu distrito vai ser penalizado. Como assim, seu distrito vai ser penalizado? Tô falando aí dos de Floriano e Iguatemi, óbvio, né? Não, filho, eu falava pro. Vai que nem eu, vai com a boca no trombone, conta pro povo que o prefeito tá cerceando ali de fazer uma obra por conta de retaliação política. Mas e daí? Hum. Exatamente. Mas só uma, assim, só deixando claro para a população, é o que a gente está falando, e você vivenciou isso, Cris, mas é algo que é normal, tá? Infelizmente é normal na política, porque você vê isso acontecendo em todos os lugares. Mas o que não é normal é você não ter uma postura combativa do vereador. Tá? Porque, vamos lá, quando você vota em alguém para te representar, eu, como advogado, faço isso o tempo todo. Então, vê lá, se eu não posso ficar nervoso, bater na mesa, levantar e falar, epa, peraí, esse aqui é meu cliente. Eu faço isso dentro do processo, Cris. Sim. Então, eu tenho a obrigação de falar, peraí, eu represento alguém, então eu tenho que brigar por essa pessoa. Mas não é o que acontece. Eu vou dizer bem claro aqui, vou deixar bem claro isso aqui. E eu, na época, falei isso, o Biazon disse na época, falou, ó, se um dia você for vereador, você colocar esse projeto, eu vou votar a favor. E nem eu sou vereador, nem ele também é, né? Mas só para dizer o seguinte, cara, sessão da Câmara, tá? Eu conversei aqui com o Marco, que ele é presidente da Câmara aqui de Itambé. Eu estava conversando com ele, né, aqui, ele é uma pessoa, gente boa, passa aqui, e eu falando com ele, ele falou o seguinte para mim, pô, mas a sessão da Câmara lá é 7 horas da noite? E por que de Maringá é 9h30, Cris? Cara, isso eu não consigo entender. Para você ter uma... Tem a justificativa do digníssimo que vitalício, o cargo vitalício lá do Mário Socal, que ele falava, a justificativa que ele dava para nós, que já foi à noite, já transferiram para a noite, e o povo continuou sem ir do mesmo jeito. E a diferença é que a imprensa não estava lá à noite para dar as notícias frescas. Sendo de manhã, tudo já sai no jornal do meio-dia. Não, Estou mas isso não passando o peixe que é. eu comprei.
Sim, mas isso não é justificativa. Não, vamos lá, o povo precisa participar, né? Então, terça-feira, por exemplo, na hora que eu estava na Câmara aqui, estava atendendo. Daí quando eu entrei, na Câmara já tinha acabado. Daí eu tenho que ver depois, aí ver depois você não consegue participar, você não tem o chat para participar. Então é assim, mas o que eu tenho a dizer, que o Fernando realmente perguntou, é que, cara, a Câmara é um excesso de gasto. Eu vejo, Cris, assim, os detalhes, os pequenos detalhes, quando você acompanha sempre. Ah, tem uma senhora que serve cafezinho. Cara, peraí, então a gente está pagando um servidor para servir café. É isso mesmo? Eu não tenho ninguém para servir café para mim aqui na minha empresa, Cris. Eu acho que ninguém tem. Então, para que que você vai pagar um servidor só para isso, cara? Coloca essa pessoa para fazer um serviço, outro serviço, entende? Mas, cara, eu não consigo entender a regalia que tem um político e que as pessoas não têm. Sabe, eu não consigo. Aí vem vereador querer bater boca comigo no chat quando exalta, por exemplo, que conseguiu o plano de saúde para servidor. Ora, Cris, pelo amor de Deus, cara, eu fui candidato e eu já falei, cara, pera um pouquinho, se eu vou participar de alguma coisa, eu vou ter que usar o SUS. Cara, é o simples, é o básico. As pessoas têm que fazer isso. Aí vem lá um vereador e diz: não, não, nós conseguimos aqui, isso é muito importante. Importante para quem? Então, o vereador, ele não é mais que outras pessoas, ele é o empregado do povo. Eu falei isso para você quando você era vereadora lá na rádio, porque, assim, você ganhou meu respeito, Cris, justamente porque tudo aquilo que eu cobrava de um vereador, eu vi em você. E eu não precisava falar nada. Você vê, eu nunca fui. Eu sou uma pessoa que fica te ligando. Tá? Não, não sou, mas eu me considero seu amigo justamente porque a gente. Tá até me devendo um almoço, um arroz e ovo. É verdade, é verdade, estou te devendo. Mas você entende? Então, quer dizer, eu acho que o Maringá ela perde muito. A cidade como um todo perde muito quando você tem muito gasto e não tem produtividade. E a produtividade, volto a dizer aqui, não são projetos. Tá? O vereador que não tem projeto não significa que ele não trabalha. A produtividade está na fiscalização, tá, o cara está na rua, é isso que precisa. Precisa das pessoas estarem na rua, estarem ouvindo o povo. De um jeito que eu, por exemplo, quando fui na aprovação dos 30%, quer dizer, mudaram o nome, mas vai aumentar 30% o IPTU, é isso aí. Eu fiquei preso do lado de fora e depois, quando acabou, eu fiquei preso do lado de dentro. Então não deixaram, ficaram os seguranças, não deixaram a gente sair enquanto os E a vereadores. preocupação com o povo é zero, de verdade. Uma Câmara, hoje, acho que nós temos. Eu pouco acompanhei de política antes, mas o que eu estou vendo, hoje nós temos a pior Câmara, eu acho, uma situação da pior Câmara da cidade, né? Porque nós temos ali dois da esquerda berrando, né? Daí contra as pautas que nós defendemos, e eles estão na deles, eles estão certo. Para mim, se eles levantam. De verdade, eu vou falar uma coisa agora. Desfile de 7 de setembro. Se a esquerda for levar a bandeira vermelha, eles têm todo o direito, cada um defende sua pauta. Eu penso assim, tá? É minha opinião. Pode vir MST, pode vir o que for. Isso é a democracia que nós da direita lutamos e queremos. Não dá para eu falar, só vem gente de verde e amarelo no dia 7 de setembro. Eu, tá? Tô falando, a Cris Lauer não concorda. Eu acho que tem que deixar todos. Então, tem dois da esquerda berrando, né? E o restante ali tira os nossos dois do novo, que estão em carreira solo, correndo por fora, né? Votando consciente, e o restante ali, então nós temos 23, 19 acaba ficando praticamente, né? O Ítalo vamos tirar porque ele segue a patrona lá, né? A matriarca da coisa. Né? Então, nós temos aí 18, pelo menos, da base. E fica muito claro isso daí. Fernando, olha o descaramento. Aumentar ainda mais 23 cargos esse ano, né, da nova legislatura. Já tinha vindo um rombo de vereadores. Vamos aumentar mais 23 assessores, fora os 10 cargos lá dentro da Câmara, interno. Né? Isso um projeto da vereadora e presidente Majô. Então, ela quis até negociar comigo a minha cassação em relação aos votos disso daí. Por que eles precisavam? Eu posso falar porque eu ouvi da boca dos vereadores, de alguns, né? Era para pagar o acordo que eles fizeram para colocar justamente a Major na presidência, porque troca-se por cargo. Isso é muito sério, né? E isso daí ela veio falar comigo. Se você votar a favor, né? Isso foi por várias ligações, foi pessoalmente, o pedido dela não foi uma, nem duas, nem três vezes. Tem como eu, como presidente, tentar falar com os vereadores e colocar para não te caçarem. Eu falei, pode caçar, pode caçar. Porque não tem lógica eu votar contra, eu ter que votar a favor de 23 cargos a mais de assessores, mais 10 são, né, ali, você basear a minha cassação, pode caçar.
Não tem. O cara que entra ali de verdade para fazer algo, não tem valor, não tem preço, tem valor as coisas ali. Para mim, de verdade, o povo é o principal e não é piegas isso aí. Eu podia estar continuado como vereadora e na televisão, meu programa. Meu programa na época da Rede Massa, do nosso governador Radinho, eu trabalhei 4 anos, era vice-líder de audiência. Poderia ter voltado a fazer meus programas de entrevista, merchan, gourmet, e ser vereadora. Mas eu não quis como a maioria. A maioria que está ali é Mary Kay ser vereador. É a segunda renda. Quer chamar de Avon, Natura, o que é, entendeu? É a segunda renda. Eles não estão ali pelo propósito. Eu estava por um propósito. Então, era inegociável para mim. A mesma coisa da minha cassação. Inegociável. Inegociável. Pode o presidente do partido, o Lucas, conversar com o rei Ricardo Barros, entendeu? É inegociável. O tanto novo quanto eu, nós não negociamos dessa forma. A gente negocia assim, ó, a Cris não cometeu nenhum crime. Vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? É o máximo que a gente chega. Entendeu? Não é trocando por nada, que ele sabe que eu não vou virar base. Então, infelizmente, o que nós vemos hoje aí na Câmara, e daí está piorando cada vez mais para o Ricardo, porque o pessoal que ele colocou, o próprio Silvio fala, são os deputados que escolheram os meus secretariados. Está aí, ó. Será que hoje a Polícia Federal bateu na porta de outro? Né? A gente, cada dia, uma surpresa. Porque quando você vai pegando, né, teve já um secretário também que responde algo bem sério, que era de outra cidade, né? Quando então prefeito tal, então assim, já tem um pepino grande nas costas aí, de um desvio, claro que não está concluído, claro que pode ser inocente. Eu acredito até que ele seja inocente, essa pessoa que eu estou falando. Mas aí, dentro desse processo, colocar como secretário não dá. Né? Então, a gente vê os 23 cargos, 23 assessores a mais, né, que eu votei contra e não coloquei mesmo, não colocaria. A gente vê uma Câmara hoje gastando horrores, que veio com uma mentalidade de nova, de empreendedora, papapá, e com o dinheiro público é fácil daí, um merchan danado. Tá? E eu estou falando diretamente mesmo, e estou criticando, e tudo que eu estou falando aqui, Josué e Fernando, não são coisas que eu estou falando por trás, que eu já falei para a pessoa. Eu falei para a Majô, ainda ela estava junto com a chefe de gabinete dela na época, então, da Natália, e falei, você dá metade do seu salário, você faz doação. O meu eleitorado nunca reclamou de quanto eu ganho, porque eles sabem que eu trabalho e mereço o quanto eu ganho. Se eu ganhar 5, se eu ganhar 10, se eu ganhar 20, quanto fosse o salário do vereador. Primeiro, você não precisa doar metade do salário. Isso para mim é populismo, entendeu? Isso daí, para mim, se sai de um lugar, está entrando de outro. A conta não fecha. A conta não fecha. Então, vai dando cargo daqui, cargo dali. Então, essa Câmara aí, quando as pessoas falam, claro que eu estou recorrendo na Justiça, né? O meu partido está recorrendo, nós estamos tentando voltar, né? O Ministério Público já anulou essa cassação, mas tem hora que eu penso, misericórdia, hein? Por isso que eu tinha formiga na cadeira. O povo falava: você tem formiga na cadeira que durante a sessão você anda muito, que eu não aguento, não dou conta daqueles discursos demagogos, entendeu? De vereador correndo em tudo que é velório, vai até velório, dá os pêsames, consola a família. Eu não aguento isso, Josué e Fernando, não aguento. Então, tem momentos que eu falo assim: Deus, eu sei que o senhor tem algo muito maior para mim, eu não tenho dúvida, eu não sei o que é. Se é voltar lá ou não, porque eu, sinceramente, ali para aguentar aquela Câmara de falsos da grande maioria, é difícil. Fogueteiro até a terça-feira, eu fui caçada na terça tarde, até na segunda ele estava falando que o voto era. Ele ia votar comigo. Então, sabe esse povo assim que. Eu não dou conta, não. Ô, Cris, vamos falar um pouquinho. Fala para o pessoal, tem bastante gente, eu acho que da população que está curioso. Não é segredo para ninguém que você ia recorrer da cassação na justiça, está recorrendo. O pessoal fala para o seu eleitorado, para o pessoal que gosta de você, pessoal que te acompanha, como que está essa situação sua na justiça? Se tem alguma novidade daquele período para cá? Nós recorremos aqui em Maringá, tanto durante o processo, tentando realmente, mostramos para o juiz que o processo seria nulo, foi baseado, olha por isso que é a vergonha histórica, aquele banner com as 20 carinhas deles lá, é a vergonha histórica. Eles me caçaram em cima de uma denúncia falsa. Repito isso e vou repetir sempre. Né? Em momento nenhum na sentença constava que eu tinha que ficar inelegível, ser cassada, perda de direitos políticos, nada disso.
Então, foi em cima de uma denúncia falsa de um advogado que acordou um dia, caiu da cama e falou: Nossa, vou moralizar a cidade, vamos caçar a Cris Lauer. Olha o pepino que tem lá dentro, que chama-se Mário Sokawa, né? Mas aí não vamos nem entrar, que a gente entra numa outra parte aí, né, Josué, de uma rádio boa, famosa, que você já trabalhou e graças a Deus você zarpou de lá, porque é político, né? Então, nós recorremos, o Ministério Público já anulou, escreveu na sentença dele lá que foi perseguição política. Tudo que o meu advogado colocou, ele acatou por A mais B. E o doutor Márcio, o juiz da primeira vara, não concordou e manteve a cassação. Aí nós recorremos e estamos recorrendo lá em Curitiba, né? Já agora com a decisão do Ministério Público que anulou, porque tem que ter um peso, não dá, né? Porque vai para o STF, igual foi da outra vez. É muito difícil, né, gente? Eu sou patriota, vocês abriram meu Instagram, eu tô com a camiseta do Brasil, com uma bandeira do Brasil. E hoje, infelizmente, o judiciário lá em cima, eu vou falar lá em cima só para não piorar para mim, mas tá muito partidário, então você fica na mão refém do partido que você é para você ter ou não uma liminar para continuar, né? Então, mas eu ainda estou acreditando muito e crendo, primeiro, naquele lá de cima, que é o Deus poderoso na minha vida, né? Que ele vai atuar, ele está agindo. Eu tenho certeza e tenho recebido recados que está tendo muitas reuniões no céu a meu favor, com o meu nome. Então, enquanto eles têm aqui na terra para me matar, lá no céu tem para me deixar mais viva do que nunca. Então, eu creio em Deus primeiro e que seja feita a justiça agora em Curitiba. É aquela postagem que você fez no Instagram, né? A gente sabe que para pessoas que querem as coisas direitas demora um pouquinho mais, né, para acontecer. Exatamente, não tem acordo, né, com o promotor, com o desembargador não tem nada. Nós temos a única coisa que a gente pede sempre é o quê? Para despachar com o desembargador, despachar com o juiz, mas naquele despacho é para falar realmente o que é. Nós vamos na inocência, Fernando, mas nós vamos chegar lá. Certo. Ô, Josué, você acompanhou, fala um pouquinho para a gente sobre, né, a ação da Polícia Federal ontem aqui na cidade de Maringá, que afetou o secretário de Fazenda aí da cidade, que ontem mesmo já pediu afastamento do cargo, né, Josué? Pois na verdade, Fernando, como ainda há investigação, fica complicado a gente falar sobre o mérito, né? O mérito a gente tem que ter bastante cautela ao falar sobre o que foi investigado, o que foi apreendido e tudo mais. Na verdade, nem os próprios políticos sabiam, né, do que exatamente se tratava e também do que poderia ser apreendido. Mas isso é muito sério, tá? Tem a ver com o PCC, tem a ver com lavagem de dinheiro. Isso aí não é algo que é de agora, isso tem aí muitos meses de investigação. Nós temos o dever aqui, né, enquanto um meio de comunicação, de esperar para poder dar a notícia no final. Mas o que se pode dizer a respeito desse caso? Primeira coisa, o afastamento é necessário, tá? Obviamente, isso até o Homero Marques bateu firme em cima, isso aí tem que ser feito, e foi, né? Eu acho que a questão da credibilidade, daquilo que essa figura sustentava em relação ao prefeito junto aos vereadores também tem que ser levantado. Por quê? Porque justamente o aumento do IPTU de 30%, dizendo, olha, nós precisamos de mais dinheiro, passou para essa pessoa. Então, o endosso dessa pessoa diz muito sobre o próprio projeto, tá? Que não é apenas impopular, é algo que é descaradamente você meter a mão no bolso do povo para o quê? Para favorecer a prefeitura. Então, o que a Cris falou aí, eu acho que é muito sério, né? Nós temos aí uma Câmara que gasta muito, nós temos um aumento de cadeiras na Câmara e um aumento de assessores, e em contrapartida, olha, fizemos isso porque está sobrando dinheiro, mas não, pera um pouquinho, não está mais sobrando dinheiro, a gente está faltando dinheiro, então enfia imposto na população, enfia imposto no povo. Ora, da mesma maneira que eu falei aqui sobre o pedágio, Fernando, que você vai ter um aumento do preço nas prateleiras dos mercados por causa do pedágio, o aumento do IPTU também tem esse resultado, porque o dono de um empreendimento, o dono de uma empresa, ele não vai ficar com prejuízo, ele não pode ficar com prejuízo. As contas sempre aumentam, então o que ele vai fazer? Vai repassar. Então nós temos aí numa partida, uma figura que hoje, né, afastada, e todo um inquérito em cima, justamente ali analisando
problemas criminais, né? Isso aí não afeta uma outra alçada, mas que tem ali uma função junto à prefeitura e aos vereadores muito pertinente no quesito o quê? Aumento de impostos. Então a gente não pode, e eu acho assim, o jornalismo maringaense, tá? Não pode deixar passar essa questão. Olha, foi um aumento de imposto, mas teve o aval dessa pessoa, essa pessoa agora está sendo investigada. Não dá para a gente tratar como uma mera operação da Polícia Federal, não, é uma operação e vai lá, vai prender, depois, se prender, prendeu, tal. Nós temos que analisar mais a fundo, nós temos que analisar qual é o posicionamento dessa pessoa, onde essa pessoa estava inserida, justamente para poder justificar para o povo por que que você paga mais, né? Ora, são nossos empregados, Fernando, a gente não pode deixar isso. Se fosse numa empresa, tá? Se a gente tivesse aqui numa empresa, ou vou dizer mais, se fosse numa família e um sobrinho seu tivesse sido investigado, tivesse qualquer problema, e essa pessoa tivesse diretamente ligada às contas que são pagas na casa, obviamente você queria saber por quê. Então é assim que a gente tem que agir. Se fosse numa empresa, a mesma coisa. Então eu não posso acreditar que o jornalismo maringaense vai deixar de lado isso daí. Tá? Tem que ser analisado de uma forma mais ampla, mas também de uma forma mais especial. Ou seja, essa pessoa teve sim um papel fundamental nesses projetos, tanto de ligação do executivo com o legislativo. Isso não pode deixar de se falar e deixar passar em branco, Fernando. Ô, Cris, eu vi que você postou um vídeo nas suas redes sociais também sobre isso, né, no Instagram, e mais um problema para o prefeito resolver, né? Porque ele já pediu afastamento, mais para frente, conforme andar a investigação, vai trocar o secretário, não vai? Se for trocar, vai ter que alinhar com o secretário qual que é as diretrizes da cidade. Mais um problema para o prefeito resolver, né, Cris? E eu acho que o afastamento eu sou contra, né? Falei até no meu vídeo, falei, ainda brinquei, falei, prefeito, colo na minha, exonera, porque tá aparecendo, tá surgindo coisas, né? Da troca de mensagens, né? E outra coisa, gente, a gente não pode ser, claro que até, óbvio, Josué que é advogado, até que se prove o contrário, todos nós somos inocentes, é fato. Mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira e falar que quando uma polícia federal entra numa casa, pega os bens, leva embora, porque uma coisa, as batidas que nós já vimos em casa do Bolsonaro, de perseguição política, alguma coisa, onde não acham nada, não levam nada. Mas quando pegam os bens, valores agregados ali de passa de 2 milhões, né, os 3 carros, é porque a investigação está bem adiantada. Aí já vazou as coisas, conversa, troca de mensagens. O cara que é ligado ao PCC, e passando para ele, a empresa dele, ó, preciso, é 1 milhão hoje, mas não pode ser da minha conta, é 40 mil, que não sei o quê. Gente, é muito sério, né? Nós estamos falando que é a mesma coisa, que por isso que eu falo que tem que exonerar, e depois, se for provada a inocência, ele retorna. Mas era a mesma coisa, vamos supor, de estar o secretário de educação e sendo investigado por pedofilia cuidando das crianças, entendeu? Não dá. O cara que está sendo investigado por lavagem de dinheiro cuida do cofre de Maringá. Então, não tem como, para mim, na minha visão, ser exonerado. Óbvio que o prefeito Silvio Barros não tem participação nenhuma nessa operação da PF, não está envolvido em nada. Mas aí tem uma inocência dele, ou não? De onde veio esse cara? Ah, mas nós tiramos aqui que a prefeitura falou, mandou lá a nota. Nós tiramos as certidões necessárias, não tinha nada contra. É só assim que você cuida para cuidar do dinheiro? Tem que ter um histórico, tem que ter um atrás. Você entendeu? E uma coisa, Josué, vamos ligar uma coisa que quem poderia até ter dado uma dica, que deve conhecer ele, com certeza, é o secretário de saúde, o Nard. Porque o secretário da Fazenda, que está sendo investigado, fez parte da venda até do Santa Rita, na época, né? Ele era CEO, aquela empresa que ele tinha lá, né? Que fazia essas fusões de grandes empresas, ou a venda, nananã. Ele fez Santa Rita. O Nardo sempre foi chefe no Santa Rita, lá do primeiro escalão, abaixo do Irã. Então, assim, já conhecia? Veio de onde? Porque não é só sair tudo bem. Ó, o meu, se você pegar as minhas certidões lá, eu tenho um monte de processo. Eu sou inocente. Então, nem toda vez essa certidão que você tira é certa. Às vezes você tira um que o cara não tem nenhum processo, porque ainda não foi aberto, porque ainda não pegaram, ou você tira de um cara que tem um monte, mas não tá julgado até o final, né? Como é que fala, Josué? Não está
Quando tá, Sinalizado? Transitado, hã? e Não ouvi. transitado e julgado. Transitado, julgado. Você entendeu? Mas aí, se você tirar uma certidão com meu nome, misericórdia, dá até medo. Né? Já tem uns 10, 12 que já foi arquivado, que todos eu fui provados, eu fui inocentada. Então, não é difícil daí, mas eu acho que é um escárnio para Maringá, é uma vergonha. Até falei ontem, acho que a família Barros está abusando, porque vergonha, para você passar vergonha é de graça, então eles estão abusando. Né? Ricardo Barros envolvido com o nome dele na CPMI do INSS, Maria Vitória, filha dele, na CPMI do INSS, agora o secretário, né? Tem já teve outros escândalos aqui, né, tudo aliados do Silvio Barros, né? Então eu acho que tá bem complicado. Por isso que eu falei, onde Silvio zero game aí, começa do zero, faz de conta que você foi, ó, eleito ontem, começa hoje, troca o CCs, tira tudo, né? Assim, não que tem alguns poucos competentes ali, tem poucos, pouquíssimos. O resto que foi de que veio da mão de deputado, porque coloca daqui, traz até de outra cidade, né? Porque precisa fazer o curral eleitoral, né, do ser humano. Então, troca isso daí. Só que o que a gente não pode deixar de cobrar realmente, o Silvio não tem que dar satisfação de nada. Tem sim. Tem, ele pode falar, e acredito, ó, eu e o meu irmão, o Ricardo, não temos nada a ver com isso daí, não estamos sendo investigados, mas temos a responsabilidade, sim. Peço desculpa, Maringá, porque a gente se informou muito pouco de quem era a pessoa que nós deixamos cuidar do dinheiro. Quem era aquela pessoa que, ó, convenceu o prefeito que realmente tem que subir 30%. Foi ele que foi defender o projeto na Câmara. Foi ele. Foi esse secretário da Fazenda. Né? E uma coisa que eu levantei ontem, Josué e Fernando, precisamos bater nisso. A gente precisa fazer o Silvio Barros e o Ricardo Barros sair da caixinha, sair do armário. Sabe por quê? Eles regaçaram, falam por trás, falam nos bastidores, não por trás, nos bastidores, o rombo que tinha na prefeitura de Maringá que o Ulisses Maia deixou. Entrou esse secretário da Fazenda, né, que é o nosso contador, vamos falar, o que está cuidando do nosso dinheiro, e não viu nada, nada, nenhuma denúncia. Só que vocês mesmos do grupo Silvio Barros fala isso, que não tinha dinheiro para nada, que tinha um rombo no caixa, que não sei o quê, empréstimos, né, que a Maringá realmente estava afundada, isso eu ouvi da boca de vários deles, só da família Barros de três, né? E esse secretário da Fazenda, ele é tão bom para fazer 1 milhão sair de uma conta e para outra e não conseguiu achar nenhum erro aqui na coisa de Maringá? Por que esse silêncio, Josué? Hein, Fernando? Por que esse silêncio da família Barros com a gestão passada? Qual é o envolvimento? Até onde que eles estão no pescoço, entalado, junto com o Silvio Barros, desculpa, com o Ulisses Maia, para estar todo esse silêncio? Maringá um caos e não abrem a boca. E ainda, Silvio, quando tem oportunidade, dá parabéns para o antigo. Só que nós sabemos que nos números a realidade é outra. Basta ver que não tinha uniforme, não tinha nada na gestão passada, agora também não tem. Né? Não é que agora está pior, está igual. Né? A diferença agora é que os escândalos parece que está aumentando, né? Acho que é praga do anterior lá, do antigo que está jogando. Mas esse realmente do secretário nós temos que aguardar, mas tem que ser, para mim, exonerado. Não dá até que seja provado o contrário. Colocar a raposa cuidando do galinheiro. A Cris falou uma coisa que é interessante. Eu entendi seu posicionamento, Cris. Quando eu falo afastado, é assim, independente do que aconteça com ele em relação à gestão, ele não esteja na função. Então, eu também concordo, tem que ser exonerado. A questão ali, Cris, é que eu acho que existe um cálculo político, né? Você, né, sabe disso. Eu acho que a questão do Silvio falar ou não, Ricardo falar ou não, é aquela questão, cara, talvez seja melhor esperar a poeira baixar para a gente falar qualquer coisa. Politicamente falando, eu acho que isso é um grande erro, tá? Porque o momento em que está acontecendo seria um momento onde ele deveria enfrentar e ficar do lado de Maringá. Se acontece isso com um político, principalmente no executivo, e ele não se posiciona, que me parece que é o caso, eu estou dizendo não posicionamento em ações, mas posicionamento em fala, como você mesmo falou, fica parecendo que ele está no meio termo.
E, na Mas verdade, eles fingem demência toda vez. não pode, mas não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Tem que se posicionar politicamente. Eu me lembro, não só disso, Cris, mas de outras situações também que envolvem o prefeito de Maringá, onde ele sentou na cadeira do meu lado e eu fiz uma pergunta que eu fiz para todos os candidatos à prefeitura de Maringá. Quais eram os ideais dele? Eu falei, ó, quais são os seus ideais? Obviamente, eu me referindo à ideologia. E o que ele me respondeu, assim, eu simplesmente não acreditei, que ele disse o seguinte: não, eu não quero entrar em ideais, eu não quero entrar nisso aí, meu ideal é o povo maringaense. Quer dizer, se ele não quer falar de que lado ele está, do que ele defende, quais são as coisas que ele defende, é óbvio que ele vai tomar esse tipo de postura, ele vai ter essa postura agora quando acontece esse tipo de coisa. Não é só nisso, tá, Cris? Eu acho que é nisso, em outros escândalos que porventura possam vir, às vezes nem é dessa gestão, como você bem falou, da gestão passada, que foi realmente um desastre. O exemplo claro está aqui, ó, no buraco do Avenida Centro. Né? Você cuida, faz uma praça bonita em cima, assim, e por debaixo está tudo podre. Eu acho que esse é o cenário. O novo centro está louco, desde que aquela EcoSport caiu, né? Ah, então, pergunta para o Sidney Telles, ele fez parte da comissão que averigou o túnel, que Pois chegou à conclusão que, não, foi pontual ali, o negócio caiu, despencou a EcoSport. Pelo amor de Deus, claro que não é isso. Dá para ver, olha aí o buraco agora ali na avenida, uma coisinha que já era grande, mas quando foi vendo, tá inaugurando, finalmente, Ulisses, bota a sunguinha e vem, filho, a prainha vai ser inaugurada. Já abriram ali. exatamente. A praia, o sonho da prainha do Ulisses foi inaugurada ali. Não, e vale lembrar, viu, Cris, que se não fosse o Homero Marquese, a prainha, ela teria É. andado um pouquinho mais. E aí você vê que realmente o Homero ele tomou aquela atitude naquele momento, parecia ser o chato. O que eu costumo dizer, os chatos na política, eles têm essa função. E aí acontece isso. Então, o que cabe é o jornalismo, e por isso que eu joguei a bola para o jornalismo, Cris. Você falou até, né, de algumas rádios e tal. Eu não destruo pontes, assim, em relação aos lugares que eu já passei, mas que falta posicionamento. Cris, o jornalismo ele precisa ser o chato da história. Sabe, você tomou, eu não sei se você lembra, mas sabe aquela questão do barco lá do Parque do Ingá? Essa questão, Cris, era muito engraçada, porque eu, enquanto estava trabalhando com muitos jornalistas, eu via que eles não falavam o que você falava. E eu falava, caramba, mas peraí, isso aí não é coisa do vereador E não falar. apareceu o barco até hoje, hein? Foi parar no Ministério Público, ninguém dá conta disso daí. É complicado, viu? Mas para você ver, e você falava isso lá. Então, quando você tem uma pauta que é uma pauta jornalística, e essa questão aí da busca e apreensão, Cris, isso é muito sério. É É. alguém que fazia ponte entre o executivo e o legislativo. É alguém que. Você levantou uma coisa que eu nem tinha parado para pensar, mas é uma questão de fiscalização em relação à gestão anterior. Também fazia. Então, é nisso que a gente tem que bater. Cris, olha, para o pessoal de casa entender, tá? Se acontece isso com um time de futebol, tá? Que tem muita gente que dá mais valor para time de futebol do que para política, obviamente, muita gente, muita gente. Mas se acontece um caso de corrupção em alguém dentro de um clube de futebol, eles vão analisar, eles vão afastar, eles vão demitir, vai ter sanção, eles vão ver tudo que esse jogador fez, ou se for um dirigente, o que ele fez. Eles vão, sabe, puxar a ficha corrida do cara e vão destruir o cara. Mas por que é diferente na política? Ora, se o cara fez, igual você falou, ele tem uma trajetória muito boa aí em negociações, tudo, ele realmente pode ter muito dinheiro, o cara pode ter, não tem problema. Mas enquanto as decisões deles foram, sabe, tiverem sido maculadas, Cris, essa pessoa tem que ser, sim, colocada ao escrutínio público, porque isso não pode passar. É um representante que trabalha para a gente. Ah, mas ele é do prefeito, mas trabalha para a gente. A gente tem que levantar isso, porque isso não pode passar. E os vereadores, como é que ficam agora? Quer dizer, aceitaram lá, colocaram 30% contra a vontade do povo e aceitaram algo que, baseado no quê? Baseado na opinião de alguém que, né, a gente talvez, que está afastado. Só o fato disso, Cris. Porque o fato, eu vejo assim, o prefeito, se ele exonerar, é como se ele estivesse colocando a culpa no cara. Né? Tem isso também. Só que tudo que o cara fez, como é que fica? Quem endossou o que ele colocou, que são o caso dos vereadores, eles não vão ser cobrados? É mais um motivo para eles serem cobrados. Agora, quem vai cobrar? A Cris, eu, você? O povo fica de olho. O povo vai decidir na urna. Mas eu acho que Ontem eu dei uma olhada nas redes sociais dos vereadores, entrei, não sigo ninguém, mas eu entrei de propósito, principalmente na base, ninguém comenta nada.
Ninguém fala Exatamente. nada, né? Exatamente. Porque é isso que dá seu campinho, né? Seu cachorrinho do prefeito. Acontece uma bomba dessa, vocês ficam aí, tudo com cara de trouxa para a sociedade, porque vocês têm que ficar calado. Não pode falar de uma coisa tão séria, mas por quê? Porque não pode, porque está na coleira. Então é por isso que tem. Aí tem cargo, aí ele vai jogar tudo na cara mesmo. O Silvio faz isso, faz que eu já ouvi de vereador. Você vai perder tal coisa. Então, assim, aí fica uma aberração dessa acontece em Maringá, tudo calado, os vereadores, porque não pode. Até eu queria ver uma matéria, não sei se foi Maringá, poxa, algum que eu vi, colocando que os políticos estavam cobrando da prefeitura. Eu pensei, daí por isso que eu entrei. Eu vi essa matéria, eu falei, deixa eu ver quais o político. Qual é o político? Deve ter falado por telefone com o Silvio assim, pelo amor de Deus, prefeito, e agora o que nós vamos fazer? Casa está caindo. Só deve ter sido isso a cobrança, o máximo. Entendeu? Então, assim, nós temos um silêncio. E agora, uma coisa que nós não podemos deixar de falar. Isso é sério, que eu fiz uma análise ontem. Tenho que dar os parabéns para o Carlos Augusto Ferreira, o secretário da Fazenda, pelo amor que ele tem a Maringá, pelo amor que ele tem à população de Maringá. Porque com a casa que ele mora, com os carros dele, trabalhar pelos 15 mil reais, tem que ter amor por Maringá. Ser secretário, não é, Josué? Tem que ser secretário full-time ali, não pode ter outra função, e o cara tem um salário, que o salário de secretário é 15 mil. Olha o padrão de vida desse homem, ele abriu mão, gente. Olha que cara, olha, parabéns, viu? Um cara que tem Ferrari, Mercedes, Porsche, abandonar uma vida de dinheiro para trabalhar por 15 mil reais para o povo de Maringá. É um cara que ama Maringá. Não, pois é, Cris, e olha só, eu lembro que eu entrevistei algumas pessoas, alguns candidatos a O vereador, Fernando tá quietinho, quero ver a opinião do Fernando. não, e me Não, ofertaram, não, é que tá? eu tô pensando aqui, é que a população fica esperando um pronunciamento das pessoas, né? Quem votou nessas pessoas, ele fica aguardando posicionamento do prefeito, posicionamento dos vereadores. O que que a pessoa pensa sobre isso? As pessoas estão esperando, né? E, lógico, pode ser meio recente, o que que eles estão esperando para se pronunciar? A gente fica com essas dúvidas na cabeça, né, Josué? É isso que eu tô Não, pensando aqui. mas, Fernando, olha só, a Cris ela foi caçada, tá? Mas junto com a Cris, quando ela pegava o microfone e falava alguma coisa, os vereadores se mexiam. Eles ficavam inquietos, porque eles sabem, cara, o que ela está falando é verdade. Talvez o posicionamento de alguns, aqueles que estão em cima do muro, eles pendessem para o lado da Cris. Isso é um perigo para quando você tem e você quer uma ampla maioria na Câmara de Vereadores de Maringá. Você fez uma pergunta para a Cris agora há pouco, falando, mas e os seus projetos e tal, tudo mais? E o posicionamento da Cris? Olha, eu vou lembrar de um fato aqui, tá? Nós tivemos uma homenagem da Câmara de Vereadores de Maringá ao padre Júlio Lancelotti. Você lembra disso, Cris? Lembro. Fui a Você lembra? única. E o que aconteceu? A Cris foi a única que disse não. Ela falou, não, eu não vou fazer homenagem, o padre nem é daqui, ele é lá de São Paulo, e aí, De esquerda, de esquerda, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E ela foi a única que não. Hoje, passado alguns anos, com tudo que aconteceu com o padre Júlio Lancelotti lá. Aqui, ó, Revista Oeste, vídeo em que Júlio Lancelotti se masturba para menor, não sei o que. Cara, você tá entendendo? Aí o que acontece? A Cris é uma vereadora que hoje pode chegar aqui e falar, eu votei contra. Quando a gente tem empréstimos, a Cris pode chegar aqui e falar, eu votei contra. Aumento de cadeiras, eu votei contra. Então, quando você tem isso, vocês concordam, vocês dois, que isso é algo que, poxa, levantaram a bola e a Cris chutou e fez um golaço. Só que esse golaço vai ser lembrado muitos anos depois. Então é isso que o pessoal não quer fazer. E é isso que eu cobro dos vereadores hoje. Então, pô, toma o partido, cara. A Cris, ela faz isso. Então, como você faz isso? Sabe, Fernando? E você tem a Cris, ela tomando esse partido, aí lá na frente, daqui 2, 3 anos, o que que pode acontecer? A própria Câmara vai falar, eita, a gente pesou a mão nisso. Começou a dar errado essas coisas aqui. Então, a Cris tinha razão. E começa a ter. Eu sei que não. não. Eu Não, sei não vai ter deles. Da parte desse povo que está lá, eu não espero consciência nenhuma. Concordo, Tá? concordo. Mas você Esse povo não concorda? tem consciência nem coração. Para mim é fato, os 20. Não, concordo. Porque, assim, partindo do princípio que já aconteceu, são perseguidores, né? Eu É. posso dizer para você, assim, Sidney Telles, você tem Ana Lúcia. Ana Lúcia e Mário Velho, eu acho que
como você Eu mesmo não colocou. conto eles porque eles estão no papel deles. Eu vou Exato, contra exatamente. eles, ideologicamente eles vêm contra mim. Para mim Isso, está tudo exato. certo. Para mim o Concordo. problema são os demais. Concordo com você. Nessa guerra a gente tem que ter honra também. Então, eu acho, tá? Tipo, assim, eu confiando no meu instinto, tá? Eu acho que tanto eu quanto você, Cris, a gente pensa bastante igual. Não votaria pela cassação nem do Mário Vieira nem da Ana Lúcia só porque discorda. Eu acho que, poxa, Nunca. não cometeu crime? Não, não vai, eu não vou votar. Né? Então eu tenho o direito de falar. Porque caçar, Cris, não é apenas tirar você daquilo que você estava fazendo. Caçar é tirar a sua voz. É calar você lá na Câmara de Vereadores. Isso é inadmissível. Mas o que eu vejo, Cris, eu sei que ali todos eles perseguiram, tá? Então, os que votaram a favor perseguiram. Mas o que eu vejo, assim, realmente é que você representa um perigo muito grande, um perigo muito grande. E é um erro deles. É um erro, porque vão apenas adiar. Volto a dizer aqui, seus projetos, Cris, tudo bem, são discutíveis, porque iam para aprovação, uma pessoa às vezes não concorda e tudo mais. Agora, o Ó, um posicionamento. deles, Fernando, que nós tentamos agora que eu lembrei, é da internação compulsória dos moradores de rua. Eu já coloquei também outro que em pauta, muito eu tentei dos moradores de situação de rua, era ter um censo, mas um censo que nós fizemos que dava certo na sociedade. Projetos que não foram aprovados. Você entendeu? Por quê? Porque ali não dava para fazer o nome. Daí você tem uma panela dentro da CCJ, né? E nós temos agora até patriota votando contra meus projetos, essa coisa que eu falei aí da internação voluntária. Ah, porque o MP vai derrubar, porque o STF, porque não sei o quê. Mas Vamos fazer a tenta, nossa parte. Nós temos que mas tenta. aprovar aqui, nós temos que fazer Isso, aqui. E isso. depois é o segundo passo. Mas nós temos que mostrar que nós estamos tentando fazer o que é certo, o que é melhor para aquela pessoa que está em situação de rua, que é a internação de um drogado, né? Então vão Inclusive, contra por quê? Porque não dá para ter naquele projeto o nome Chris Lauer. O nome Chris Lauer criou um peso para eles tão grande, entendeu? Que não era nem verbalizado por alguns, não chamam nem eu pelo nome, né? Mas e quem que sofreu com isso? Sofre? É a população que sofre. Foram projetos que deixaram de colocarem. Não é que eu não lembro de muitos, eu não lembro, Fernando, mas eu não quis nem falar desses que não foram, você entendeu? Porque ali realmente, eu nunca fiz um projeto idiota, é o nome. Eu falava para o meu gabinete. Primeira coisa, não saía de lá nenhum projeto sem eu olhar antes. Todos. Pode mandar, pode não. Então, todos tinham o meu aval. Então, se foi algum projeto que pode falar, esse projeto é retardado, então eu autorizei. E assumo. Não é fazer igual o vereador faz. Ai, mandou, um assessor mandou sem querer, não era para mandar. Pelo amor de Deus, filho. Né? Então, você tem que ter ali plena consciência do que está acontecendo no teu gabinete. Eu tinha. Os projetos eram realmente, eu falava, baseados. Não tentei inventar a roda. Eu falava para eles: vão atrás de projetos que estão dando certo. Em Santa Catarina, no Rio Grande, o prefeito de Sorocaba, né? Vem para Sorocaba, né? O slogan lá do Manga. Eu falava: ninguém vai inventar a roda, vamos ver o que está funcionando. Então, por isso que eu falo que eu tinha projetos bons que não foram aprovados, que funcionavam em outras cidades. Mas por quê? Porque até a marca Chris Lauer, e isso eles não aceitam, não aceitam. Mas vem novidade por aí. Se eles acham que me tirando vai ficar quietinho, não vai, não. Eu só quis tirar umas férias também, né, Josué? Semana que vem já tem uma novidade aí, negócio de trabalho, tal, 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 mas eu também quis me dar esse tempo, né? Meu momento sabático, já que eu não tinha nem férias quando eu estava lá. E depois vem novidade que daí eu vou virar, agora eu quero ser cientista política. Agora eu sou uma cientista política. Ô, Cris, mas estamos lançando então a Cris como cientista política. Isso. Lançamento hoje da Cris como comentarista política aqui no nosso canal, hein, gente? não, Porque não dá. assim, ô, Cris, mas eu acho o seguinte, sabe? Ser cientista política é quando você entrou na política, né? Porque você estava do lado de dentro e estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. É. A gente é só curioso. Quem é cientista político de verdade são vocês. Eu digo vocês que trabalharam lá dentro. É uma escola realmente. Eu faço isso porque eu gosto. É algo que eu realmente prezo, porque eu realmente gosto disso. Tanto que eu não tenho essa questão de ofender pessoas, ou não gostar de pessoas por ser as pessoas, né? Mas sim por cobrar dos vereadores aquilo, o posicionamento que eles têm que ter.
Por isso que eu sou chato lá no chat, de terça e quinta lá nas sessões. Mas eu acho que você sempre foi uma cientista política. E que agora a gente vai ter o prazer de ouvir suas opiniões a respeito de tudo que eu... É em breve, é que eu estou colocando um projeto. Semana que vem entra um projeto em andamento, depois, com mais tempinho, assim, nós vamos colocando aos poucos, né? Isso daí. Mas os meus vídeos, a questão, né? E o pessoal dos bairros, eles não viram eu fora da política, né? Eles continuam me vendo como uma pessoa com uma voz que eles não têm, né? Por isso que eu estive numa manifestação lá que fecharam a rua, eles me chamaram, né? Quem me conhece sabe, né? Eu não vou onde tem um. Ah, fecharam a rua, tô lá. Ah, morreu. Não, não tô. Eu vou realmente se eu posso ajudar e se me chamaram, se eu sou convidada. E hoje também eu vou estar atendendo um pessoal de um bairro, né? Fazendo um vídeo que eles pediram mais uma vez. E tem outras coisas aí, né? Falaram para mim da creche, não sei o quê. Vamos lá, vamos fazendo agora como cidadão, né? Que nós somos agora, né? Eu, cidadã, você, o cidadã, vamos brigar nisso aí. Não, O mas prefeito, uma hora, Então, a foi cara até dele bom você ter, queima na vergonha, quem sabe faz. foi até bom você ter levantado a bola, né, Cris? Porque você não precisa, na verdade, assim, ser político para fazer um vídeo, para cobrar, para criticar. Qualquer pessoa que é do povo pode fazer, né, Josué, né, Cris? Tendo base, tendo prova do que vai falar, tem que falar. Pô, mas, Fernando, uma coisa que eu sempre vi na Cris é que ela sempre fez isso. Eu lembro de alguns episódios aqui, a Cris vai lembrar disso daí. Por exemplo, do bolo que você levou, né, em relação à guarda municipal, não do bolo, você levou o bolo mesmo, né, bolo de aniversário. E, obviamente, sobre os seguranças, que também teve problema, que você também encabeçou. Cara, assim, são posicionamentos, Cris, de pessoas que realmente têm um posicionamento político. Sabe, eu vou ser sincero, eu conheci, estudei com alguns vereadores ali e eu vou dizer para você, Cris, uma das coisas que eu sempre falei desde o começo da vereança deles era se posicione. Hoje não se posicionaram. E aí, quando você chega nesse ponto, eu vejo a Cris hoje ela tem total liberdade de ser quem ela é, dentro, fora. Se eu falar aqui para a Cris alguns episódios que aconteceram lá atrás, ela pode até falar, ah, eu não deveria ter falado daquela maneira, mas o posicionamento, jamais ela vai falar, olha, eu não deveria ter feito isso. Não, ela vai falar, olha, eu fui aquela pessoa, sou essa pessoa hoje, e é isso que faz você crescer uma cientista política e vai ser uma política, tá? Porque você é o tipo de pessoa, Cris, que o sistema pode querer fora, tá? Mas os grandes políticos, as pessoas que realmente pensam no povo, você é uma peça fundamental. Eu acho que você vai, sim, ser uma boa cientista política, já é, mas que como política, no futuro bem próximo, eu acho que a gente vai poder contar com você e cobrar você de novo. O duro vai ser achar uma rádio para dar espaço para mim, que eles vão ficar com medo da quantidade de processo que eles vão receber, mas não, a gente tem um jeitinho daí para falar, né? Não, você sabe, né? Você sabe falar, pô. Assim, é aquela coisa, a gente tem que saber É porque eu também. dou nome aos bois, eu não consigo ficar, porque tem um político, tem um vereador, eu já não aguento, né? Então Né? é igual eu já falei na cara de um deputado que veio tirar foto comigo, eu peguei a mãozinha dele, tirei e falei, olhei assim e falei, com você eu não tiro foto, né? Isso aí. Então, assim, esse posicionamento que acho que as pessoas esperam hoje. Porque é realmente você não ligar para que os outros vão falar ou não, é você. Eu não posso trair a minha, sabe, o meu caráter, que ele foi forjado desde sempre, dentro da minha família, tudo. Então, desde criança, isso aí, eu não posso fugir. Tirar foto, que não sei o quê. A política da. Eu postei um negócio esse dia, Fernando, você viu lá nos stories, você falou de um, mas eu coloquei lá, o politicamente correto é o. Como é que é? O estúpida. Agora eu esqueci, mas o politicamente correto que a maioria faz não cabe mais hoje, não, gente. Nosso Brasil está afundando, nosso Maringá está afundando pelo politicamente correto. É não sei o que estupidamente, eu não lembro a palavra que quis dizer assim. O politicamente correto é um estúpido, na verdade. Mentalmente estúpido. Alguma coisa assim. Então é isso, nós não temos que ter posição. Ah, vale a pena? Não sei, estou caçada, né? Os politicamente corretos continua, mas aí nós estamos falando de valores, né? Do que a gente quer para essa vida e o que a gente quer para a vida
futura, para a eternidade. E muitos não estão preparados para essa conversa, eternidade. Pessoal, nós vamos ter que encerrar. Agradeço demais a participação de vocês. Josué, muito obrigado. Cris, muito obrigado, tá, pela participação no programa de hoje. Vai estar aí nas redes sociais para vocês divulgarem, vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Josué, mais uma vez, muito obrigado. Um bom final de semana Obrigadão. para você. Fernando, muito obrigado. É uma honra novamente participar. Eu quero dizer o seguinte, Cris, só mais uma coisa que eu vou dizer, a última coisa que eu vou dizer hoje para O você. Fernando vai matar nós fala demais. Não, mas é que assim, da Não, mesma coisa que você falou, Cris, sobre o Bolsonaro, que olha, ele abriu os olhos para muita coisa, muita gente, e você foi uma das pessoas que foi incentivada a entrar na política por causa do Bolsonaro, ele deixou discípulos, tá? Você é uma das pessoas que hoje encabeçam a mesma coisa. Então eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca fui de ficar puxando o saco de político, nunca fui, você é prova disso, eu nunca fico te ligando, nunca fico, mas só que como os nossos caminhos convergem, né, nós temos as mesmas ideias e posicionamentos, faz com que você seja um modelo a ser seguido. Então, hoje na Câmara Eita, de Vereadores, é verdade, porque se hoje na Câmara de Vereadores, os vereadores novos, as pessoas que entrarem, que entraram, né, tivessem essa visão de que você tinha que ser o modelo a ser seguido, talvez hoje mudaria. É aquilo que você falou, não espero nada deles e tudo mais, mas porque eles já se mostraram assim. Agora, pessoas novas que vão entrar e tem você como modelo, e muitas têm, tá? Muitas têm. Você é a mais voltada da história de Maringá. Isso não é pouca coisa, Cris. Isso, aliás, não é só, não é pouca coisa, como é o máximo possível para você chegar. Então, é o recorde a ser batido. Então, você é sim uma inspiração para eu que os agradeço. políticos novos entrem e tomem, pelo menos, a sua postura, tá? De combatividade, de fiscalização. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, porque eu não devo nada a você, eu elogio quando tem que elogiar, já critiquei o seu Já. posicionamento, já escolheu de ideia, só que eu acho que você é uma pessoa hoje. Aquela que precisa ser lembrada, aquela que precisa ser sempre colocada como, olha, contraponto. Olha, vocês estão fazendo isso, mas a Cris faria diferente. Então, isso é o que eu faço e eu acho que muita gente também faz. Então, fique tranquilo. Né? Você tem o seu lugar, porque o que você fez, o seu legado, já foi deixado. Agora, o que você tem que colher daqui para frente, Cris, almeje outros áreas, porque aqui em Maringá, eu vou te falar, na verdade, não é você que não merece a Câmara, é a Câmara que não merece você. Um Eu abraço, muito fico lisonjeada. Obrigada, Josué. Obrigada, obrigado. Fernando, pelo convite. O convite veio numa trombada de carrinho no mercado, né? Eu e o Fernando. Vamos, vamos, vamos. pô, Eu agradeço demais aí. Vocês dois são uns queridões. O Josué eu tenho um pouco mais de proximidade, né? Assim, não como o Fernando, mas é raríssimo, tanto que o José está me devendo um almoço. Mas agradeço demais, gente. Meninos, um beijo, bom fim de semana. Fiquem com Deus e aguarde. Tem coisa boa chegando. obrigado, Cris. Um abraço, bom final de semana a todos. Pessoal, o canal da Revista Nobre Cidadão é o canal onde a direita tem voz, porque o excelentíssimo é o povo.